Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook, no YouTube, apresentação Professor Lisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar de futebol amador. Destaque é o primeiro campeonato aqui na Areninha, no Barro Preto, tá certo? Teve jogos valendo por mais uma rodada, e a gente vai atualizar. Logo vai começar o mata-mata. Vamos falar também da Copa Regional, 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. Tem festa de campeão, bicampeão, Real Madrid. Vamos falar desse grande jogo. Mais 2 jogos valendo pelas quartas de final da Copa Zé Regina. Zé Regina vão passar ali, só faltam 2 jogos para a gente conhecer os 8 times classificados para as quartas de final. Futebol brasileiro, destaque é a Copa do Brasil, Copa Milionária do Brasil. Temos finalistas, sim. Vamos falar dos jogos que aconteceram, um no sábado e outro no domingo. Os times que saíram na frente do primeiro jogo acabaram conseguindo a classificação. Vem aí uma final gigante entre Flamengo e Atlético Mineiro. Futebol europeu, o destaque da semana vai ser Champions League, né? Terceira rodada da Champions League que acontece nesse meio de semana. Nosso programa acontece às segunda e sexta-feira, você vai às 9 horas. E tem o apoio do canal Ceará Fla 79, o canal BC de Futebol, o canal do Juan. Lembrando que às segundas-feiras a gente faz um pouquinho mais cedo por conta do treino dos veteranos na Areninha, certo? E nós queremos participar, por conta disso, estamos fazendo o programa mais cedo. Trazer já no início o programa, aliás, o boa noite de destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai para essa Copa do Brasil em que tivemos as semifinais decididas, as semifinais entre Vasco e Atlético Mineiro, como também Flamengo e Corinthians, e teremos a final entre Flamengo e Atlético Mineiro. E a gente esperava o Flamengo e Vasco, mas com certeza uma grande final. Iremos assistir torcendo para o Flamengo. É sim, então o nosso programa tem um lema, é muita informação e pouca enrolação. Vamos começar falando de futebol amador. A gente teve um jogo ontem, jogo isolado, pelo primeiro campeonato aqui na Areninha, organizado pelo Elvis e pelo Dedé. Teve um jogo, ontem às 5 da tarde, e o Juan vai atualizar. O jogo foi Split K e Barra. O Juan vai atualizar o resultado. Esse jogo que foi 11-1 para a equipe do Split K e logo mais. Então foi 11-1, né? Então esse jogo valendo pelo grupo. Lembrando que assim, tem o São Maurício, né? Tem o São Maurício que ganhou do Split K o primeiro jogo. Então a equipe do Barras dificilmente vai conseguir a classificação. Só falta mais um jogo justamente contra o São Maurício. Vamos ver o que acontece. Lembrando que só falta... Aliás, falta poucos jogos, João. Poucos jogos para a gente ir para o mata-mata. O mata-mata. São 5 grupos, classificam os 2 primeiros de cada grupo. Ficam 10. 5 confrontos aí na segunda fase, tá certo? Então, no próximo final de semana, próximo sábado, tem 2 jogos. Mais 2 jogos dando continuidade. Essa competição, muita gente acompanhou o jogão ontem do Split K 11 e Barra do Ingá 1. Exatamente, no sábado, dia 26, às 7 horas da noite, a gente terá o Meninos da Vila contra o CRD Futsal. E no dia... Esse jogo vale vaga, viu, Juan? Vale vaga, porque esse CRD aqui, ele jogou e perdeu para os amigos do Kiko. Os amigos do Kiko já tinham ganho um jogo de WO, e é Alcapuco, né? Amigos do Kiko, não, Alcapuco. E esse time, amigos da Vila, ele perdeu de WO, mas ele depende só de suas forças. Se ganhar, estará classificado para a próxima fase. Então esse jogo, das 19 horas do dia 26, também conhecido como próximo sábado. E às 18, às 20 horas tem outro jogão, Juan. Que é o Barcelona de Nova Terra contra a equipe do União Esporte Clube. Esse jogo que acontecerá às 8 horas da noite. Esse é do grupo do Cruzeirão da Massa. O Cruzeiro ganhou do Barcelona e perdeu para o Novo União. Então vamos ver o que é. Bem enrolado esse grupo aí. Nós vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Vamos ver quais são os times classificados. Quando tiver classificado, aí sim, Juan, vai ter os 5 primeiros colocados, 5 segundos colocados. Teremos a segunda fase. E nos próximos programas a gente atualiza tudo direitinho. Lembrando que a terceira fase, Juan, a terceira fase terá só um jogo, tá certo? Só um jogo a terceira fase, porque quando tiver 5 times classificados, os 3 primeiros, aqueles que conseguiram melhor índice nesse mata-mata, que vai ter na segunda fase, os 3 melhores se classificam direto para as semifinais
e os outros dois fazem uma espécie de quarta de final, para aí sair o quarto time classificado para as semifinais. Vai ser sensacional, vai ser show de bola, o mata-mata do primeiro campeonato aqui na Areninha, que está empolgante. Ô Ronzinho, mandar um abraço para meu amigo Alberto Ripardo, ele que é Relações Públicas das competições que acontecem na Lagoa dos Serrotes, teve final nesse final de semana, e parece ter bicampeão, né? Bicampeão nas duas categorias, Juan. E a gente teve na final do aspirante, o São Paulo do São Bento contra o Real Madrid do Pedregal, esse jogo que foi 3-2 para a equipe do São Paulo. Exatamente, o São Paulo que de certa forma se vinga do Real Madrid, já que teve perdeu a final do ano passado no principal e nesse ano dá a volta nos aspirantes. Se torna campeão finalmente depois de 3 anos chega na final. E o Real Madrid, Juan, era o atual campeão na categoria aspirantes também, né? Então perdeu, então São Paulo é o grande campeão. E a decisão, Juan, foi o PSV, time da casa, e o Real Madrid do Pedregal. O Juan vai atualizar o resultado. O Real que ganhou de 1-0 da equipe do PSV, que conseguiu perder 3 finais, entre aspas, uma no terrão, outra em seus domínios da Lagoa do Serrote e, de certa forma, na Society, já que grande parte do time do Amigos do Hernando era composto pela equipe do PSV. Pois é, Rô, então, interessante que esse jogo, né, teve a cobertura do Amigos da Bola, a equipe do Silvestre Salone, eles transmitiram esse jogo, Juan, e o jogo estava indo, se caminhando para as penalidades, 0-0, jogão de bola, acompanhei parte desse jogo, e o Cafu, ele é um batedor de pênalti excepcional, já ganhou o torneio de penalidade, e entrou no finalzinho para bater pênalti, faltando 2 minutos para o final, a bola sobrou justamente para o Cafu, e ele acabou fazendo o gol da vitória, muita festa da torcida do Real Madrid do Pedregal, do amigo Lourão, muita festa, bicampeão da 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. Tá aí, Juan. Essa competição começou com poucos times. A primeira fase foi uma légua tirana, quase não terminava essa primeira fase, mas no mata-mata foi sensacional, show de bola. Parabéns ao Real Madrid, parabéns também o São Paulo do São Bento, campeão na categoria aspirantes. Parabéns também ao PSV da Lagoa do Serrote pelo vice-campeonato. O Juan mandar um abraço para o Joelzinho, organizador da 4ª Copa Zé Regino. E a gente teve jogos, Juan, no sábado, um jogo no sábado e um no domingo. E o Juan vai atualizar os resultados. A gente teve Palmeiras do Riacho das Flores e o G9, Juan. E o G9, esse jogo no sábado, Juan, me ajuda, Juan. Exatamente, Palmeiras contra o G9, que o Palmeiras venceu nos pênaltis, nos aspirantes, e no principal foi 4-3 para a equipe do Palmeiras, então o G9 eliminado nos 2 quadros. E o Palmeiras está aí, o time da casa, né, Juan? Passa aí nas 2 categorias. Já no domingo a gente teve, Juan, campeão do terrão, o Fortaleza de Canafístula contra o Sport de Caraúbas. E quem passou nesse confronto, Juan? O Canafístula que classificou no quadro B, nos pênaltis 4-3 e no jogo normal foi 0-0. E o Caraúbas acabou se classificando no principal após ganhar nos pênaltis por 5-4, jogo 2-2, então jogasse entre Fortaleza e Canafístula e o Sport de Caraúbas. Eu vou mandar um abraço pro meu amigo, meu primo Alberto, lá no Riacho Fundo. Ele sempre que pode curte bate-bola. Um abraço para ele, um abraço pro Alisson, pro Alberto, para todos de casa. O Alberto, que é presidente do Fluminense do Riacho Fundo. O Riacho Fundo é o melhor campo do futebol amador da nossa região, tá certo? Atualmente está tendo poucos jogos lá, a equipe do Fluminense tá parado, né? Não está fazendo amistosos, mas o Alberto é presidente e joga bola, tá certo? Joga bola também, já é veterano. Acho que participa dos treinos dos veteranos lá na Lagoa do Serrote. Um abraço para o Alberto, para toda a galera boa do Riacho Fundo, né? O seu João Barroso, gente da melhor qualidade. Ô Juan, na Copa Zé Regino, nós teremos no próximo final de semana os 2 últimos confrontos. Já tem 4 times classificados na categoria aspirante e 4 times classificados também na categoria principal. O Juan vai atualizar os jogos do sábado e jogos no domingo, Juan. Jogos no sábado que acontecerá às 2 horas da tarde.
o CRB da Boa Vista contra o Grêmio do Marapatá e no domingo, mesmo horário, o Bahia Esporte Clube contra o Cearazinho do Riacho Verde. Juanzinho, então futebol amador passado ali. Antes, Juan, tem só o Terrão, aliás, o Farizão feminino já tem 5 times classificados. Ainda não saiu a tabela, Juan, não saiu a tabela ainda dos jogos, 3 jogos restantes dessas oitavas de final, para a gente conhecer os 8 times classificados para as quartas de final. Talvez nos próximos programas, com certeza a gente vai divulgar. Agora vamos falar de futebol brasileiro. O destaque é a Série B e destaque para a vitória do Ceará Sporting Clube, né? A gente torce que seja a virada do Vozão. Antes vamos mandar um abraço para o Gerardo também, sempre que pode curtir o bate-bola, um abraço para ele, para a Lidiane, também para a tia Maria. O Gerardo, que é companheiro dos treinos da Areninha. Se Deus quiser, já estaremos na Areninha jogando bola, Juan. Já vamos. É o treino dos veteranos, os veteranos que treinam às quartas e às segundas. Então, depois do bate-bola hoje, tem treino dos veteranos, com certeza nós estaremos lá. Ô, Rosinho, a Série B teve a rodada número 32 concluída, ela que teve início no meio de semana, e teve um jogo, né, irmão? Já tinha acontecido 2 jogos, e os 8 jogos aconteceram de sexta até ontem. E o Juan vai atualizar. Rodada excepcional para o Ceará. O Ceará ganhou, viu alguns dos seus concorrentes tropeçando, e ótimo para o Esporte Clube do Recife, que agora tem a mesma pontuação do Santos. Exatamente, o Esporte que fez 3-1 no Botafogo de Ribeirão Preto. A Ponte Preta perdeu de 1-0 para o Guarani, que vai cair, mas quer arrastar o maior rival junto com ele. Operário 1-1 com o Paysandu, Mirassol 1-0 no Novo Horizontino, resultado que tirou o Ceará do G4. Ceará ganhou de 2-1 no do Ituano, e a rodada perfeita estava se desenhando até o Mirassol ganhar do Novo Horizontino, que está perdendo forças, não tem jogado muito bem recentemente. O Vila Nova perdeu de 3-0 para o Coritiba, o Amazonas 2-1. No Avaí, o Brusque perdeu de 2-1 para o CRB, o Brusque que acho que não tem mais salvação. Vitória também excepcional do Ceará Sporting Clube. O Ceará agora tem 6 jogos para ganhar 4 e retornar para a Série A do futebol brasileiro. É muito difícil ainda, mas agora está na briga. O Ceará está a 2 pontos do G4 e existe a possibilidade do Ceará voltar ao G4 já na próxima rodada. Lembrando, Juan, que está muito disputado. O Santos, que é o primeiro colocado, para o Ceará, que é o quinto, a diferença são 5 pontos. Então, se o Ceará ganhar, pode voltar de São Paulo dentro do G4 e de lá não mais sair. Quem sabe, né? Vamos torcer que isso aconteça. O Santos, que é líder com 56 pontos, tem a companhia do Esporte Clube do Recife também 56. O Novo Horizontino, Juan, vem de 3 derrotas seguidas. É o terceiro colocado com 54, o Mirassol tem 53, é o quarto. O Ceará aparece na quinta colocação com 51. Ainda na briga, o Vila Nova é o sexto, o América é o sétimo, o Coxa o oitavo, o Operário em nono, Juan. Acredito que a briga termina aí. O Amazonas, cumpre tabela, é o 10º, o Avaí 11º, Goiás 12º, Chapecoense 13º, Paysandu 14º, o CRB 15º, Botafogo é o 16º, na 17ª, dentro da zona da degola, está a Ponte Preta. O Brusque é o 18º, o Ituano 19º, e o Guarani é o 20º, o Guarani que mostra força, né? Mostra força. Vamos ver o que acontece com o Guarani. O Guarani, que é o último jogo do Ceará Sporting Clube na Série B. Queremos nós, nesse momento, o Ceará já esteja de volta à Série A do futebol brasileiro. A rodada número 33, Juan, depois dessa rodada faltarão apenas 5, e acho que um jogo atrasado, ela começa hoje. Começa hoje, 2 times ali que estão no meio da tabela. O Juan vai atualizar a rodada completa. Antes de mandar um abraço pro Tricolor, Juan, pro Tricolor, o Padre Valdenir, que é tricolor do Rio de Janeiro, torce para a equipe do Fluminense, o Fluminense que deu uma traulha nessa rodada. Já a gente fala muito feliz com o Marcelo do Remo, já está se planejando para a Série B do próximo ano. Então, o Juan vai atualizar a rodada número 33 da Série B do futebol brasileiro. A Chapecoense que vai jogar contra o Goiás, jogo do dia 21, no dia 22, Santos e Ceará, muito olho nesse jogo, provavelmente um dos, se não o mais cobiçado da rodada, o CRB com o Mirassol, o Vila Nova com o Amazonas, o Novo Horizontino com o Avaí. No dia 23, a Ponte Preta com o Brusque, jogo da vida, o Paysandu com o Coritiba e o Botafogo de Ribeirão Preto com o Ituano. Outro jogo da vida, no dia 23, Operário com o América Mineiro,
E no dia 24 o Sport com o Guarani. Daí a Série B do futebol brasileiro, vamos ver o que acontece. O Ceará, né, que ganhou. O Ceará ganhou da equipe do Ituano, vitória excepcional, vitória excelente, que deixa o Ceará na briga, né? Na briga, o Ceará que precisa vencer o Santos e voltar para a capital cearense. Aí tem 2 jogos para entrar de vez na Série B e de lá não mais sair. Eu me arriscar a dizer, se o Ceará ganhar do Santos, o Ceará ainda luta pelo título. Mas se não der para ganhar, o negócio é não perder. Trazendo um pontinho, lembrando que o Ceará precisa de 6. Desses 6 jogos precisa de 4 vitórias. 4 vitórias, tem 3 jogos em casa. É fundamental a conquista desses 9 pontos em casa e pegar uma vitória, né? Vitória é fora de casa. Se vier logo contra o Santos, melhor, porque aí a gente pode, inclusive, voltar a brigar pelo título, tá certo? Na Série A, Juan, a rodada também começou na quarta-feira. Quarta teve 2 jogos, quinta também, e sexta teve continuidade. Destacar o tropeço do líder. O líder Botafogo tropeçou e viu o Palmeiras encostando de vez, Juan. O Juventude que perdeu de 5-3 para o Palmeiras, Internacional 1-0 no Grêmio, o Grenal, Vitória 1-0 no Red Bull Bragantino, Cruzeiro 1-1 com o Bahia, Botafogo 1-1 com o Criciúma e o Atlético Goianiense 0-0 com o Cuiabá. Com isso, o Botafogo é líder, mas agora está vendo muito de perto a equipe do Palmeiras. A diferença é 1 ponto, todo mundo com 30, só faltam 8 rodadas. Então o Botafogo tem 61. O Palmeiras tem 60, o Fortaleza é o terceiro colocado, com 56, o Flamengo, com a derrota, Juan, dificilmente o Flamengo vai chegar, só tem 51, nesse momento está a 10 pontos do líder Botafogo, lembrando que tem um jogo a menos, e o Flamengo agora vai concentrar suas forças na finalíssima da Copa do Brasil. As finais acontecem no dia 3 e 10 de novembro. O sorteio acontece na próxima quinta-feira para saber onde será a finalíssima. Se será no Maracanã ou se será na Arena MRV. Então, o é o quinto, São Paulo é o sexto, Internacional é o sétimo. Cuidado Internacional. O Internacional vem com tudo pelo G4, tem um jogo atrasado e é com o Flamengo, esse jogo é Beira-Rio. Então, o Internacional também pode ainda beliscar uma vaga ali no G4. O Bahia é o sexto, o Cruzeiro é o sétimo, eles estão na tabela. O Atlético Mineiro que empatou na rodada fora de casa com Fortaleza, veio com o time em reserva, mas foi beneficiado com 2 expulsões do Fortaleza, mesmo assim não conseguiu ganhar. Então, é o 9º colocado, o Vasco é o 10º, o Criciúma 11º, o Grêmio 12º. O 13º é o Red Bull Bragantino, o Juventude aparece na 14ª colocação. O Fluminense é o 15º, deu uma respirada depois da vitória no Fla-Flu. O Vitória, com a vitória, né? O Vitória com a vitória em cima do Red Bull Bragantino, está fora da zona da degola, é o 16º. E colocou o Corinthians de volta. O Corinthians tem o 17º, o Atlético Paranaense em queda livre. Nos últimos 10 jogos não ganhou de absolutamente ninguém. O Atlético Paranaense, o Furacão, Juan, tá só uma brisa. O Atlético que foi líder no começo do campeonato. Exatamente. Então o Atlético, eu acho muito difícil o Atlético se recuperar. Então o Cuiabá é o 19º, o Cuiabá que tem um jogo a menos. O Atlético tem dois jogos a menos, né? E um deles eles cumpre logo amanhã. E já rebaixado para a segunda divisão do próximo ano, o Atlético Goianiense. Então nesse meio de semana, Juan, nós teremos 2 jogos atrasados. Um da rodada 17 e outro da rodada 19. O Juan vai atualizar esses jogos atrasados e a rodada 31 completa, que ela acontece toda ao sábado, Juan, porque final de semana tem eleições em algumas capitais do Brasil. Então, por isso, a rodada número 31 acontece no sábado. E teremos Atlético contra Grêmio. Jogos atrasados, primeiro da rodada 17, o Fluminense com o Atlético Paranaense, dia 22, amanhã. E dia 24, o Vasco com o Cuiabá. Dia 31, rodada 31, se inicia no dia 26, com o Grêmio Atlético Goianiense, Vitória e Fluminense, Palmeiras e Fortaleza, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo e Juventude, o Bragantino e Botafogo, o Criciúma com São Paulo, e no dia 28, Cuiabá contra Corinthians e Vasco contra o Bahia. Então, rodada cheia, entre aspas, cheia, teremos 8 jogos no mesmo dia e 2 no dia 28. Ô Juan, a Série C teve o final ontem e eu errei, né? Eu coloquei que o Atlético seria o campeão da Série C, mas quem ganhou foi o Voltaço. Volta Redonda é o campeão, tinha ganho o primeiro jogo 1-0 e ganhou 2-0, então o Voltaço, a gente vai finalizar hoje com o hino do Volta Redonda. Volta Redonda, campeão brasileiro, nós já temos 2 campeões
brasileiro, né? Nós já temos a equipe do Retrô, campeão da 4ª divisão, temos a equipe do Volta Redonda, campeão da 3ª divisão, a 2ª divisão ainda faltam 6 rodadas, e a 1ª divisão faltam 8 rodadas, e a Copa do Brasil está já na decisão. Falar em Copa do Brasil, Juan, nós tivemos nesse final de semana, o que movimentou o futebol brasileiro foi os jogos das semifinais. Nós já tínhamos os resultados do primeiro jogo, dos primeiros jogos. O Flamengo no Maracanã havia ganho do Corinthians 1-0 e o Galo Mineiro tinha ganho do Vasco 2-1. E a gente teve os jogos de volta no sábado em São Januário e ontem no Itaquerão. O Juan vai atualizar os resultados e quem passou para a grande final. O Corinthians que fez 0-0. O Flamengo e o Vasco empatou 1-1 com o Atlético Mineiro com direito a golaço do Hulk. E tem gente ainda, Juan, que diz que o Hulk não é decisivo, né? Então a bola sobrou aos 83 minutos do segundo tempo e ele colocou na gaveta, colocando a equipe do Galo na grande final. E ontem, na Neoquímica Arena, né, no Itaquerão, o Flamengo que perdeu um jogador aos 28 minutos do segundo tempo, mas acabou, do primeiro tempo, acabou segurando a equipe do Corinthians e classificou para a final. O Flamengo que já tinha a vantagem. Das finais, como nós já tínhamos falado, acontece no dia 3 e dia 10 de novembro. E na quinta-feira a CBF faz o sorteio para saber se o primeiro jogo, o primeiro jogo que acontece no Maracanã, ou se acontece na Arena, na MRV, jogão de bola, Juan. O Flamengo que é o principal adversário, o principal rival da equipe do Galo Mineiro, né? Esses times que eles jogaram, Juan, eles tiveram grandes confrontos, principalmente na década de 80. Final da década de 80 para início da década de 90, onde o Flamengo tinha um timaço comandado pelo Zico, e o Galo tinha um timaço também comandado pelo Reinaldo. Então eles fizeram decisões, inclusive o primeiro título brasileiro em cima do Flamengo foi em cima do Galo Mineiro, no Maracanã, 3-2. Lembro demais, não lembro do jogo, né? Lógico que nessa época eu não assisti ainda, mas a história está aí, já acompanhei inclusive os lances. O Flamengo ganhou 3-2, isso em 1980. Tá? Então vai ser a primeira final, Juan, desses dois times na Copa do Brasil, final inédita. Então, Copa do Brasil, jogão de bola, Atlético Mineiro e Flamengo, Juan. Ô, Juanzinho, agora vamos falar de futebol europeu, Juan. Futebol europeu. Em Portugal, teve a Copa de Portugal, Juan. Então, 32 avos de final, muitos jogos e os principais times passaram. Então, como eram muitos jogos, a gente passou. Vamos falar da Eredivisie, onde o PSV, Juan, é o líder. 9 jogos, 9 vitórias, 27 pontos, Juan. E o Juan vai atualizar os jogos na rodada número 9. O Ajax, Juan, graças a Deus, para quem gosta do Ajax, né? O Ajax que já marcou época no futebol europeu, está voltando aos pouquinhos. Ele que passou o ano passado perdendo muito, mas está voltando aos seus melhores dias. Vamos torcer que isso continue, tanto na Holanda como na Europa. O Ajax está na Liga Europa, Juan. E o Juan vai atualizar os jogos, mais uma vez destacar a vitória do Ajax. Os Wolves que perdeu de 2-1 para o Breda, o Groningen perdeu de 1-0 para o Utrecht, o Heracles perdeu de 4-3 para o Ajax, o Willen 0-0 com o Fortuna Sittard, o Eagles perdeu de 5 para o Feyenoord, o Nîmes 3-0 no Heerenveen, o Wallis 2-2 com o Twente, o AZ perdeu de 2-1 para o PSV e o Sparta Rotterdam 2-2 com o Commerce. O compadre Valdani está lembrando aqui, se o Fluminense ganhar esse jogo atrasado do Atlético, pode lutar pela Sula, com certeza. Já deu uma respirada, o Fluminense deu uma respirada, ganhou o Fla-Flu, e se ele conseguir essa vitória, Juan, com certeza já vai olhar para a parte de cima da tabela. Agora ele enterra de vez a equipe do Furacão, tá certo? E se o Furacão ganhar, acaba complicando a vida de vários times, inclusive do próprio Fluminense. Juan. O Juanzinho, a gente teve jogos também pela Bundesliga. A Bundesliga, onde o Harry Kane, acho que vai ser campeão pela primeira vez. Eu acho que não vai passar. Dessa vez não passa. Ele que jogou a vida toda no Tottenham. O Tottenham não ganhou nada. Foi contratado pelo Bayern de Munique. 10 anos seguidos, 11 anos seguidos ganhando a Bundesliga. Quando o Harry Kane chegou lá, o que aconteceu? O Bayern não ganhou absolutamente nada, mas acredito que esse ano vai, Juan. Então ele fez 3 gols ontem. O Bayern que é líder, mas está seguido de perto, Juan, pelo Leipzig. O Juan vai atualizar os resultados da 7ª rodada.
O Wolfsburg perdeu de 4-2 para o Bremen, o Rostenkiel perdeu de 2-0 para o União Berlim, o Bayern 4-0 no Stuttgart, Leverkusen 2-1 no Frankfurt, o Hoffenheim 3-1 no Bochum, o Freiburg 3-1 no Augsburg, o Mainz perdeu de 2-0 para o RB Leipzig, o Mönchengladbach 3-2 no Hoffenheim e o Dortmund 2-1 no São Paulo. Rosinho, o pai até está dizendo aqui que é ganhar esse jogo do Atlético e se livrar da zona da degola, realmente, né? Se ganhar, se livra. Agora sim, o Atlético, ele perdeu de 5-3 pro 5-2 pro Corinthians, mas ele finalizou 10 vezes, tá certo? É um time que, como não tem, aliás, não é que ele não tenha nada a perder, né? É um time que está na zona da degola, ele está jogando para cima, porque ele precisa de pontos. E o Fluminense que se cuide, não vai ser um jogo fácil, mas, como eu falei, está com 10 rodadas, 10 jogos que o Atlético não ganha de absolutamente ninguém. E o treinador, Juan, é o Lúcio Gonzalez, chegou lá, depois que chegou lá, o time já estava mal. E quando o Lúcio chegou, o time piorou. O Lúcio, o torcedor do Ceará, lembra. O Lúcio foi o treinador que o Ceará inventou, né? Era jogador do Ceará, saiu e voltou, treinou o Ceará e acabou derrubando, ajudando a derrubar o Ceará no Campeonato Brasileiro de 2022. Daí, ele que é ídolo lá do Atlético Paranaense, mas está em maus lençóis. Acredito eu, Juan, que caso o Atlético venha perder esse jogo para o Fluminense, é capaz de o Lúcio não terminar a Série A desse ano pela equipe lá do Paraná. O Juan, na Ligue 1, o PSG é líder com 20 pontos, mas a mesma pontuação do Mônaco, né? O Mônaco que empatou também, aliás, o Mônaco empatou. E o Juan vai atualizar os jogos, os resultados da rodada número 8. O Montpellier perdeu de 5-0 para o Marseille, o Alcherry 2-1 no Rennes, o Toulouse 1-1 com o Angers, o Nantes empatou em 1-1 com a equipe do Nice, o Le Havre perdeu de 4-0 para o Lyon, o PSG 4-2 no Strasbourg, o Saint-Étienne perdeu de 2-0 para o Lens, o Brest 1-1 com o Rennes e o Mônaco 0-0 com a equipe do Lille. O Rosinho, quem está mal das pernas é o Sevilha. O Barcelona é líder depois de 10 rodadas em La Liga. E na próxima rodada a gente tem o El Clássico. O El Clássico, depois de 27 rodadas, o Barcelona, 10 rodadas, o Barcelona tem 27 pontos. Então só perdeu uma e quando perdeu de goleada. Ontem goleou o Sevilha, destaque também para a vitória do Real Madrid. A Madrid que fez, o Barcelona que fez 5-1 no Sevilha, o Villarreal 1-1 com o Retafe, o Atlético de Madrid 3-1 no Leganés, o Mallorca 1-0 no Real Vallecano, o Celta de Vigo perdeu de 2-1 para o Real Madrid, o Girona perdeu de 1-0 para a equipe da Real Sociedad, o Osasuna perdeu de 2-1 para o Betis, o Atlético Bilbao 4-1 no Espanhol e o Alavés perdeu de 3-2 para o Real Valladolid. A Série A, Juan, acredito que esse ano quem vem para brigar é a Vecchia Senhora. A Vecchia Senhora está ali lutando a 3 pontos do líder, né? O Napoli, que fez um campeonato muito ruim no ano passado, mas voltou também a brigar pelo título. É o líder depois de 8 rodadas. A Inter de Milão é segundo colocado e a Juventus é terceiro. Nós temos uma Inter de Milão e Juventus na próxima rodada. O Juan vai atualizar os jogos da rodada de número 8. Como eu falei, o destaque, a vitória da Vecchia Senhora. Detalhe que o Torino, que teve vindo tocado aqui no campeonato, aqui no bate-bola mais ou menos um mês, já aparece na 9ª colocação o pobre Toro. Depois que a gente tocou o hino do Toro, o Toro não ganhou mais de absolutamente ninguém. A Roma perdeu de 1-0 para a Inter, o Cagliari 3-2 do Torino, o Lecce perdeu de 6-0 para a equipe da Fiorentina, mostrando autoridade. O Venezia perdeu de 2-0 para a Atalanta, o Empoli perdeu de 1-0 para o Napoli, o Juventus 1-0 na Lazio, o Milan ganhou de 1-0 da Udinese, com 1-1 com o Parma e o Genoa 2-2 com o Bolonha. Premier League, uma sensacional Premier League. O City ganhou no último lance de virada, mas o Liverpool ganhou o clássico com o Chelsea. Então o Liverpool é o líder com 21, seguido muito perto. Aliás, o Liverpool é o líder com 21, seguido de perto pelo City, e o Arsenal tropeçou na rodada, perdeu, aparece na 3ª colocação. O Juan vai atualizar os jogos da rodada número 8. Antes de mandar um abraço para o meu chefe, Juan, o diretor-geral da TV FP Esporte, o Bena. Acho que ele não fez transmissões nesse final de semana. Não sei se ele estava na Lagoa do Serrote, quem estava fazendo a transmissão era o pessoal da Coqueiros, tem o Benarte, grande narrador e também é chefe da TV FP Esporte, João. Um abraço aí pro Bena e para toda a família do Bena. O Liverpool fez 2-1 no Chelsea, o Wolverhampton perdeu de 2-1 para o City. No último lance, o Bournemouth 2-0
no Arsenal que uma derrota inesperada, provavelmente nos planos do Arteta. O Fulham perdeu de 3-1 para o Aston Villa, o Ipswich perdeu de 2-0 para o Everton. Aleluia, o Everton ganhou uma partida, o Manchester United 2-1 no Brentford de virada, e um time que toma sufoco para o Brentford certamente não pode ser muito valorizado. O Newcastle perdeu de 1-0 para o Brighton. O projeto não está dando muito certo, o projeto do Newcastle. O Southampton perdeu de 3-2 para o Leicester. O Tottenham 4-1 no West Ham. O West Ham, falando em West Ham, o caso do Paquetá se agravou e parece que ele pode pegar uma pena máxima. Ele pode pegar, se pegar 10 anos é o fim da carreira do Paquetá. Pois é, Ben, eu não fui para a Lagoa do Serrote. Eu achei que nós iríamos fazer a transmissão, mas como o pessoal da Coqueiros ia transmitir, eu vi no início da semana você falando que não ia transmitir. Então eu fiquei em casa, acompanhei parte do jogo. Quando começou o jogo do Ceará Sporting Clube, acabei abandonando a final e só foquei no Ceará Sporting Clube. Fiquei em casa, tá certo? Mas ouvi falar que foi uma grande decisão, tá certo? Então fica para a próxima. Aí, campeonato, 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote, finalizado com o Real Madrid bicampeão. Ô Rosinho, a Liga Profissional da Argentina, nós já estamos na rodada de número 18 e o líder, Juan, é a equipe do Vélez Sarsfield, Juan. 37 pontos, 3 pontos à frente do segundo colocado. A rodada número 18 aconteceu ela completa nesse final de semana, Juan. O São Lourenço que fez 1-0 no Barraca Central, Godoy Cruz 2-0 no News Old Boys, Estudiantes 3-2 no Instituto, Rosário Central 1-1 com o Banfield, o Argentino 3-0 no TR de Córdoba, União Santa Fé perdeu de 1-0 para o Huracan, o Tigre 3-0 no Boca Juniors, sim, isso mesmo, e o Racing Clube 4-3 no Defensa e Justiça. Racing, que é o adversário do Corinthians na Sul-Americana. Belgrano perdeu de 1-0 para o Platense, River Plate 1-1 com o Vélez Sarsfield, o Lanús perdeu de 2-0 para o Independiente, o Central Córdoba 2-0 no Independente Rivadavia, Sarmiento Junín 1-1 com o Inácio La Plata e Deportivo Riestra 2-0 com a equipe do Atlético Tucumã. E certamente o campeão desse ano será um campeão alternativo. O Juan, começou também neste final de semana a 5ª rodada do Brasileirão Sub-23 e o Juan vai atualizar os jogos, e essa 5ª rodada que ainda está em curso, ainda está acontecendo. O Atlético que perdeu de 2-1 para a equipe do CRB, Atlético Mineiro, ao contrário do que aconteceu na Copa do Brasil. Cuiabá 0-0 com o Vila Nova, Vasco 1-1 com o Fortaleza, o Bragantino 3-0 no Mirassol e o Fluminense 2-1 na equipe do Vitória. Pois é, Rosinho, já chegando no final do bate-bola, nesse final de semana, o destaque desse final de semana, nesse meio de semana, é a 3ª rodada da Champions League. Então a gente tem 9 jogos na terça, também conhecido como amanhã, e 9 jogos na quarta. Quem joga amanhã, Juan? O Milan, que vai jogar contra a equipe do Bruges, o Mônaco com o Estrela Vermelha, o Arsenal com o Shakhtar, o Aston Villa com o Bolonha, o Girona com o Slovan Bratislava, o Juventus com o Stuttgart, o PSG com o PSV, o Real Madrid com o Borussia Dortmund, o Sturm Graz com a equipe do Sport. Esses são os jogos da terça. Na quarta, teremos o Atalanta contra a equipe do Celtic, o Brecht com o Leverkusen, Atlético Madrid com o Lille, o Barcelona com o Bayern, o Benfica com o Feyenoord, Manchester City contra o Slavia Praga, o Sparta Praga, o RB Leipzig contra o Liverpool, o Salzburg contra o Dinamo Zagreb e o Young Boys contra a equipe da Inter. Ô Juan, teve também o Brasileirão, aliás, a Libertadores Feminino, Juan, teve o Brasileirão Feminino e o Corinthians foi o campeão. Juan vai atualizar o 3º lugar, o Corinthians que passou pela equipe. O Juan já atualizar, tá certo? Tanto a disputa do 3º lugar também como a finalíssima, Libertadores, que teve no último sábado, né? A grande final, sábado a final da Libertadores. Foi sábado, Juan. Sábado a final da Libertadores feminino, e as meninas do Corinthians reclamaram demais da Conmebol, falando das más condições que essa competição foi disputada em sede única. As meninas do Corinthians, mesmo comemorando o título, mas reclamaram demais da CBF. Nesse meio de semana, além da Champions League, nós teremos Liga Europa e também a Conference League. 18 jogos da Conferência e também da Liga Europa. Esse jogo acontece na quinta-feira, Juan. E o Juan vai atualizar quem ganhou, como foram os resultados. Lembrando que o Corinthians foi o grande campeão. Teve também a disputa do 3º lugar do Boca com o Independente Del Valle. Corinthians que fez 2-0 no Santa Fé, uma reedição de final, a final de 2021, pelo mesmo placar, inclusive,
2-0. E no terceiro lugar, o Boca Juniors fez 2-0 na equipe do Independiente Del Valle. Pois é, Juan. Então, agora vamos já finalizando o bate-bola. A gente teve, Juan, na Fórmula 1, o Grande Prêmio dos Estados Unidos, Juan, e dobradinha da Ferrari. O Charles Leclerc ganhou, tá certo? 1 hora, 35 minutos, 9 segundos, 620 e 39 milésimos. O segundo colocado foi o seu companheiro de equipe, o Sainz, o Sainz Júnior. O Verstappen apareceu na terceira colocação, o Norris na quarta e o Piastri na quinta colocação. Nesse momento, Juan, de construtor, aliás, de pilotos, o Max Verstappen é o líder com 354 pontos, segundo o Norris com 297, o Charles Leclerc aparece na terceira colocação com 275 pontos. Em construtores, como é que está a disputa dos construtores, Juan? O McLaren aparece em primeiro, um inédito primeira colocação da McLaren, o Red Bull aparece na segunda colocação. 40 pontos a diferença da McLaren para a Red Bull. A Ferrari na terceira colocação. Entrou na briga, né, Juan? Está na briga, está ali chegando também a 500 pontos. Exatamente, a Mercedes na quarta, um pouco mais afastada. Pois é, Juan, então a gente vai finalizar com o hino do Volta Redonda e nesse meio de semana a gente vai ficar atento, Juan. Principalmente a Série B do futebol brasileiro, decisão amanhã na Vila Belmiro. Vila Belmiro lotada, por incrível que pareça, né? O Santos vai levar muita gente no jogo de amanhã, porque é decisão também para o Santos, né? O Santos, caso o Ceará venha ganhar, o Ceará fica a 2 pontos do Santos e entra de vez na briga pelo título, e o Santos pode ser ultrapassado por outros times. Então, um jogo importantíssimo para as pretensões do Santos e também para as pretensões do Ceará Sporting Clube. Vamos torcer que o Ceará possa ganhar e voltar para a capital cearense com mais 3 pontos, e aí sim é só ganhar os jogos em casa e o Ceará volta para a primeira divisão, lugar de onde nunca deveria ter saído. Então a gente agradece aos nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook e também no YouTube. O Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, acompanha o nosso programa no YouTube. Mandar um abraço também para Leila, torcedora do Ceará Sporting Clube e torcedora do Palmeiras. O Palmeiras que entrou de vez na briga pelo título e me parece que o Botafogo parece que vai perder de novo. Tá certo, Ronzinho? Então a gente retorna. Acho que na sexta-feira nós não faremos bate-bola, viu, Juan? Talvez a gente só retorne na próxima segunda-feira com um resumão do meio de semana e do final de semana. Um abraço. Até segunda-feira com mais um bate-bola. Fique agora com o hino do Volta Redonda.